Olá, amigos, olá, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Nesse início do mês, segundo dia de fevereiro. Ontem tivemos início ao segundo mês do ano de 2023. E hoje, segundo dia do mês e primeiro devocional de fevereiro. E já vamos iniciar na presença do Senhor, aprendendo com o nosso Deus. A mensagem de hoje tem como tema: A graça nos basta. E nós vamos ler 2 Coríntios 12, 9 e 10. 2 Coríntios 12, 9 e 10. E ele me disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Amém. Muito linda essa passagem, muito abençoada. E nós vamos aprender muito hoje com o Senhor através desses versículos. Quem somos nós? O que nós temos? A resposta é nada. Somos pó, do pó voltaremos. E tudo o que temos pertence ao Senhor, que nos concede para que desfrutemos e utilizemos enquanto estivermos neste mundo. Então, tudo pertence a Deus. Nós pertencemos a Deus. Então, nós temos que entender isso, que dependemos 100% do Senhor para viver. Então, a gente não tem que se vangloriar da própria força, vangloriar do que tem, vangloriar do que é. Não, você não é nada, nós não somos nada, não temos nada, tudo vem de Deus e pertence a Deus. Então, vamos nos gloriar e glorificar o nome do Senhor. Por isso, toda a honra e toda a glória e todo o poder e todo o louvor sejam dados unicamente a Deus. Assim tem que ser nosso pensamento. Assim tem que ser nossa vida. O tema é: a graça nos basta. Mas o que significa a palavra graça? Bom, graça é uma dádiva, é um favor que recebemos, e nesse caso, um favor que recebemos de Deus. Que favor é esse? Que dádiva é essa que Deus nos dá? A dádiva é o favor da vida, de acordarmos todos os dias. Isso é uma dádiva de Deus, de termos uma casa, alimento todo dia, de termos uma família, de termos saúde, um trabalho, de poder estudar. Tudo isso é favor que recebemos de Deus. Os bens que nós temos, tudo isso é uma dádiva que Deus nos dá. Então, a graça de Deus nos basta, ou seja, só a graça de Deus é o suficiente. Mas por que é o suficiente, né? O que a graça faz que ela nos basta na nossa vida? E é isso que nós vamos ver agora. 4 lições que demonstram o que a graça faz na nossa vida. Por isso nós temos que estar íntimos a Deus, buscarmos a face do Senhor, buscarmos os seus mandamentos, estatutos, fazer a vontade de Deus, porque a graça dele vai bastar para nós. E nós vamos ver isso agora. A primeira lição que nós aprendemos é que a graça nos basta, por quê? Porque ela nos ajuda nas nossas necessidades e faltas e fraquezas. Em Mateus 6,33 diz assim: buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nos versículos antes do 33, está falando das coisas que dão ansiedade à humanidade, à pessoa. O que comer, o que vestir, o que calçar, o que fazer para pagar as contas. Eu preciso disso, disso. É uma ansiedade. O homem, ele vive no dia a dia numa ansiedade. E a palavra diz: busque primeiro a Deus, o reino de Deus, a justiça de Deus. E tudo que você precisar vai ser lhe concedido. Ou seja, a graça de Deus te basta. Busque a Deus, busque a graça dele. E tudo que você precisar, você vai receber. O que é tudo? Tudo mesmo. O que comer, o que vestir, o que calçar, ter saúde, ter emprego, poder estudar, ter uma família abençoada, ter paz.
Então, se você precisa de alguma coisa, busque a Deus. E tudo que você precisa, você vai ter. A segunda lição que nós temos, que demonstra que a graça nos basta, é que ela nos ajuda a resistir às tentações. Todos somos tentados. O diabo está aí tentando. Certo? Que quem tenta é o diabo. E ele fica nos tentando, porque ele está ao derredor. Então, quando formos tentados, quando temos a graça de Deus, nós conseguimos resistir às tentações. Então, pela graça de Deus, nós conseguimos resistir o pecado, resistir ao diabo. E se a gente resiste ao diabo, ele foge de nós. A palavra diz isso. Então, a graça de Deus, quando você busca Deus em primeiro lugar, quando você busca a graça de Deus, você vai ter segurança, vai ter força para resistir à tentação, para resistir no dia mau. Terceira lição, para demonstrar que a graça nos basta, ela nos dá consolo e força nas frustrações. Quantas são as frustrações que passamos ao longo de nossa vida? Muitas. Todo mundo se frustra no momento da sua vida. Pode ser por não conseguir um trabalho que você gostaria, passar num concurso que você gostaria, ter um casamento, arrumar uma pessoa para dividir a vida com você, estudar do jeito que você gostaria, fazer aquela faculdade que você gostaria. Também você se frustra na hora da morte, quando você perde um ente querido, quando você perde um amigo, você fica frustrado e às vezes até questiona por que Deus permitiu tudo aquilo. Então são muitos os momentos em que nos frustramos na nossa vida. Mas em todos esses momentos, seja quais eles forem, na hora da morte, nos planos que são frustrados, que não dão certo, seja qual for, se buscarmos a Deus em primeiro lugar, se buscarmos a graça de Deus, então nós vamos conseguir ter o consolo necessário, ter a força necessária em meio a essas frustrações. Então nós já vimos 3 das 4 lições. A primeira é que a graça nos ajuda nas nossas necessidades, faltas e fraquezas. A segunda é que ela nos ajuda a resistir às tentações. Também a terceira é que a graça nos ajuda a ter consolo e força nos momentos difíceis de frustrações. E a última lição, para demonstrar que a graça nos basta, é que ela revigora a nossa alma. Quando caímos, porque todo mundo pode cair, só que nós não ficamos prostrados. Por quê? Porque a graça do Senhor nos faz levantar. A graça do Senhor nos dá força novamente, nos revigora a alma e nos faz prosseguir. Então, podemos ficar tristes, desanimados às vezes, cairmos, mas jamais ficaremos prostrados. Jamais deixaremos que as tristezas, os desânimos nos façam parar e não prosseguir. Quando buscarmos a Deus em primeiro lugar, quando buscarmos a graça do Senhor sobre a nossa vida, porque ela nos dá força, ela nos revigora a alma, e aí nós levantamos e caminhamos prosseguindo para o fim que Deus quer que nós tenhamos. Que o Espírito Santo possa ter falado poderosamente com cada um nesse primeiro devocional no início desse mês de fevereiro. Que você medite nesta palavra para que durante todo o mês de fevereiro a graça do Senhor esteja sobre você. Não só no mês de fevereiro, durante todo o ano, durante toda a sua vida. Mande essa mensagem, envia para todas as pessoas que você conhece, sejam amigos, parentes, conhecidos, colegas, para que eles também possam entender que o que basta na vida é a graça do nosso Deus. Feche os teus olhos agora, eu quero orar com você. Pai querido, Pai amado, obrigada pela tua graça. E realmente a tua graça nos basta. Porque se estivermos na tua graça, então nós seremos fortes e o Senhor estará conosco, nos abençoando em cada momento da nossa vida. Muito obrigada por mais um mês que se iniciou. Que esse mês de fevereiro, a tua graça esteja sobre nós e sejamos muito abençoados pelo Senhor. Protege, ó Deus, nossa vida, nossa família, nossa casa, nossos animais e os nossos bens.
nos cubra com teu sangue e coloca os anjos acampados ao nosso redor. Pai, muito obrigada. Abençoa o nosso final de semana e o nosso mês. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Chegamos a mais um final de semana. Primeiro final de semana do mês de fevereiro. Domingo, nós estaremos aqui com mais uma mensagem poderosa e a celebração da ceia do Senhor, porque se trata do primeiro domingo do mês. E eu quero que você tenha um final de semana muito abençoado, debaixo da graça do nosso Deus. Fiquem com o meu abraço, abençoado final de semana, e eu aguardo vocês no domingo para juntos ouvirmos a palavra do Senhor e celebrarmos a ceia dele. E na próxima semana, terça e quinta, novos devocionais. Até lá, então, em nome do Senhor Jesus.